A interpretação mais profunda desse sonho foi indicada por outro sonho da mesma noite, no qual a paciente se identificou com seu irmão. Ela realmente fora uma menina com características de menino e muitas vezes lhe disseram que ela deveria ser um menino. Essa identificação com o irmão deixou particularmente claro que a pequerrucha significava um órgão genital. A mãe estava ameaçando seu irmão, entre parênteses, ou ela, de castração, o que só poderia ser um castigo por brincar com o pênis. Assim, a identificação também provou que ela própria se masturbara quando criança. Travessão. Uma lembrança que até então só tivera quando aplicada a seu irmão. A informação fornecida pelo segundo sonho mostrou que ela devia ter tomado conhecimento do órgão masculino numa idade precoce e depois esquecido disso. Ademais, o segundo sonho aludia à teoria sexual infantil, segundo a qual meninas são meninos castrados, entre colchetes. Freud, 1908. Quando lhe sugeri que ela tivera essa crença infantil, confirmou imediatamente o fato, dizendo-me ter ouvido a anedota do garotinho, que diz a garotinha, cortado? Ao que a menininha responde, não, foi sempre assim. Portanto, mandar a pequerrucha, entre parênteses, o órgão genital, embora no primeiro sonho também se relacionava à ameaça de castração. Sua queixa final contra a mãe era por não tê-la dado à luz como um menino. O fato de que ser atropelada simbolizava as relações sexuais não ficaria óbvio partindo-se desse sonho, embora tenha sido confirmado por muitas outras fontes. Título 3. Os órgãos genitais representados por edifícios, degraus e poços, 1911. Sonho de um rapaz inibido por o seu complexo paterno. Agora inicia-se o texto. Ele estava passeando com o pai num lugar que certamente deveria ser o Prater, já que ele viu a rotunda com um pequeno anexo em frente a ela, ao qual estava preso um balão cativo, embora parecesse bem mole. O pai lhe perguntou para que servia aquilo tudo. Ele ficou surpreso com a pergunta, mas lhe explicou. A seguir, entraram num pátio onde havia uma grande folha de estanho estendida. Seu pai queria arrancar um pedaço grande dela, mas primeiro olhou em volta para ver se havia alguém. Ele lhe disse que bastaria ele falar com o contramestre para poder levar um pedaço sem nenhum problema. Uma escada descia desse pátio até um poço, cujas paredes eram acolchoadas com uma espécie de material macio, muito parecidas
com uma poltrona de couro. Na extremidade do poço havia uma plataforma alongada e então começava outro poço. Análise, travessão. Esse sonhador pertencia a um tipo de pessoa cujas perspectivas terapêuticas não são favoráveis até certo ponto. Não oferecem absolutamente nenhuma resistência à análise. Mas, a partir daí, revelam-se quase inacessíveis. Ele interpretou esse sonho quase sem ajuda. A rotunda, disse, eram meus órgãos genitais, e o balão cativo em frente a ela era meu pênis, de cuja flacidez tenho motivos para me queixar. Entrando então em maiores detalhes, podemos traduzir a rotunda como o traseiro, abre parênteses, habitualmente considerado pelas crianças como parte dos órgãos genitais, fecha parênteses, e o pequeno anexo à frente dele como o saco escrotal. O pai lhe perguntava no sonho o que era tudo aquilo, isto é, qual a finalidade e a função dos órgãos genitais. Pareceu plausível inverter essa situação e transformar o sonhador no indagador, visto que ele de fato jamais fizera essas perguntas ao pai. Tivemos de encarar o pensamento do sonho como um desejo ou considerá-lo como uma oração condicional, tal como, abre aspas, se eu tivesse pedido ao meu pai esclarecimentos sexuais, reticências, fecha aspas. Logo, encontraremos a continuação desse pensamento em outra parte do sonho. O pátio onde estava estendida a folha de estanho não deve ser tomado simbolicamente à primeira vista. Derivava das dependências comerciais do pai do sonhador. Por motivos de discrição, usei estanho em lugar de outro material, com o qual o pai realmente lidava, mas não fiz nenhuma outra modificação na linguagem do sonho. O sonhador havia ingressado na firma do pai e fizera violenta objeção às práticas um tanto suspeitas de que dependiam, em parte, os rendimentos da empresa. Por conseguinte, o pensamento onírico que acabo de interpretar poderia prosseguir desta forma, abre aspas, abre parênteses, se lhe tivesse perguntado, fecha parênteses, ele me teria enganado do mesmo modo que engana seus clientes, fecha aspas. No tocante ao arrancar que serviu para representar a desonestidade do pai nos negócios, o próprio sonhador apresentou uma segunda explicação, travessão, a saber que isso representava a masturbação. Não só eu já estava familiarizado com essa interpretação, como já havia algo para confirmá-la no fato de que a natureza secreta da masturbação foi representada por seu inverso. Podia ser praticada abertamente, exatamente como esperaríamos, a atividade masturbatória também foi deslocada para o pai do sonhador.
tal como a pergunta na primeira cena do sonho. Ele interpretou prontamente o poço como uma vagina, tendo em conta o acolchoado macio de suas paredes. Acrescentei, com base em meus próprios conhecimentos derivados de outras fontes, que tanto descer quanto subir escadas em outros casos descrevia relações sexuais, vaginas, abre parênteses, ver minhas observações em Freud, 1910, citadas anteriormente. O próprio sonhador deu uma explicação biográfica do fato de o primeiro poço ser seguido por uma plataforma alongada e logo depois por outro poço. Ele tivera relações sexuais por algum tempo, mas depois as havia abandonado por causa de inibições e agora esperava poder reiniciá-las com a ajuda do tratamento. O sonho, porém, foi se tornando mais vago ao chegar ao final. E deve parecer provável a quem quer que esteja familiarizado com essas coisas que a influência de outro tema já se estivesse fazendo sentir na segunda cena do sonho e que foi sugerida pelos negócios do pai, por sua conduta fraudulenta e pela interpretação do primeiro poço como uma vagina. Tudo isso apontava para uma ligação com a mãe do sonhador. Título 4. O órgão masculino representado por pessoas e o órgão feminino representado por uma paisagem. 1911. Agora inicia-se o texto. Sonho de uma mulher inculta cujo marido era policial, relatado por B. Datner. Abre aspas. Reticências. Então alguém invadiu a casa e ela se assustou e chamou um policial. Mas ele entrara calmamente numa igreja, a qual se chegava subindo alguns degraus, acompanhado de 2 vagabundos. Atrás da igreja havia uma colina e mais acima um bosque cerrado. O policial usava capacete, gola com insígnia de metal e uma capa. Tinha barba castanha. Os 2 vagabundos que acompanhavam pacificamente o policial tinham aventais semelhantes a sacos atados na cintura. Em frente à igreja, uma trilha levava até as colinas. De ambos os lados cresciam relva e moitas cerradas que se iam tornando cada vez mais espessas e no alto da colina transformavam-se num bosque comum. Fecha aspas. Título 5. Sonhos de castração em crianças, 1919. Agora inicia-se o texto. Um menino de 3 anos e 5 meses, que obviamente não gostava da ideia de que seu pai voltasse da frente de batalha, acordou certa manhã perturbado e excitado. Pôs-se a repetir: por que papai estava carregando a cabeça numa bandeja? Ontem de noite, papai estava carregando a cabeça numa bandeja. B.
Um estudante que agora sofre de grave neurose obsessiva recorda-se de ter tido o seguinte sonho repetidamente durante o 6º ano de vida. Ia ao barbeiro para mandar cortar o cabelo. Uma mulher grande e de aspecto severo se dirigia a ele e lhe cortava fora a cabeça. Ele reconhecia a mulher como sua mãe. Título: 6. Simbolismo urinário, 1914. Agora inicia-se o texto. A sequência de desenhos reproduzida foi encontrada por Ferenczi num jornal humorístico húngaro chamado Fidbuzz ou Bizz, e ele percebeu de imediato quão bem os desenhos poderiam ser utilizados para ilustrar a teoria dos sonhos. Otto Rank já os reproduziu num trabalho, 1912. Os desenhos trazem o título, abre aspas, Sonho de uma ama seca francesa, fecha aspas. Mas é somente o último quadro que mostra a babá sendo despertada pelos gritos da criança, que nos diz que os 7 quadros anteriores representam as fases de um sonho. O primeiro quadro retrata o estímulo que teria feito a moça adormecida acordar. O garotinho toma ciência de uma necessidade e pede ajuda para satisfazê-la. Mas no sonho, a sonhadora, em vez de se achar no quarto de dormir, está levando a criança para passear. No segundo quadro, ela já o levou à esquina de uma rua, onde ele está urinando travessão e pode continuar a dormir, mas o estímulo para despertar continua. Na verdade, aumenta. O garotinho, verificando que não está sendo atendido, grita cada vez mais alto. Quanto mais imperiosamente insiste em que a babá acorde e o auxilie, mais insistente se torna a certeza do sonho de que tudo vai bem e de que não há necessidade de ela acordar. Ao mesmo tempo, o sonho traduz o estímulo crescente nas dimensões de seus símbolos. A corrente de água produzida pelo menino que urina vai se avolumando cada vez mais. No quarto quadro já é grande o bastante para fazer flutuar um barco a remo, mas seguem-se uma gôndola, um veleiro e, por fim, um transatlântico. O engenhoso artista dessa maneira retratou habilmente a luta entre o desejo obstinado de dormir e um estímulo inexaurível para acordar. Título: Sonho de uma ama seca francesa. 7. Um sonho com escada, 1911. Agora inicia-se o texto. Relatado e interpretado por Otto Rank. Abre aspas. Tenho de agradecer ao mesmo colega a quem devo o sonho do estímulo dental, por um sonho de poluição igualmente transparente. Fecha aspas.